Olá pessoal, a gente vai falar da resiliência da semente crioula do milho, mais voltado para as regiões sul e sudeste do Brasil. Bom, nós somos o grupo 5, eu, Clara Gadelha, Davi Machado, Daniel Moura, o Fábio Santana, o Matheus Leal, o Lobes e o Thiago Fuste. Bom, meu nome é Clara Gadelha, eu vou fazer uma breve introduçãozinha apresentando mais ou menos o contexto em que está inserido essa cultura que é tão importante para o Brasil. O milho é uma verdadeira commodity. É o cereal mais produzido no mundo e estima-se que existam mais de 3.000 derivados do milho, tanto na produção na indústria de bebidas, para produzir uísque e cervejas, mas também na indústria da farmacologia, para a produção de antibióticos, como a penicilina, na indústria de cosméticos, também na produção de combustíveis. Enfim, para o agronegócio brasileiro, a cadeia produtiva do milho é uma das mais importantes e significativas em relação à produção global de grãos. No gráfico, ao lado, podemos notar, principalmente na região sul-sudeste, como é importante a produção de milho em comparação às outras produções. Bom, agora eu vou falar um pouquinho desse resistência das sementes crioula. Colocamos aí duas frases que se contrapõem, né, nesse aspecto. A primeira é pelo Souza Júnior de 2011, que desenvolver cultivares que expressam maior potencial produtivo, resistência a pragas e doenças, produção estável e tolerância à seca, ventos e geada com manejos filotécnicos facilitados, além de um produto final com uma melhor qualidade nutricional, ou seja, defendendo essa produção a partir do melhoramento genético, transgenia, enfim. E a outra é dos bancos de sementes crioulas, que se constitui como uma das principais formas agroecológicas de resistências adotadas pelo movimento sociais camponeses e agricultores, em oposições ao avanço das sementes controladas pelas corporações que sejam sementes híbridas ou transgênicas, já defendendo a resistência da semente crioula e como ela tem um papel importante na resistência do próprio camponês, né? Olá pessoal, meu nome é Matheus Leal e eu vou comentar um pouco sobre a biodiversidade do milho. Para eu falar sobre a biodiversidade genética do milho, eu preciso antes explicar sobre sua origem. Segundo estudos, o milho teve origem a partir do toezinto, que era domesticado e cultivado por povos do sudeste do México. A teoria diz que esse vegetal foi amplamente difundido ao longo dos anos e do território latino-americano, fazendo com que este ancestral do milho adquirisse novas características através de seu contato com diferentes climas e ambientes e também através da seleção artificial praticada por povos que o cultivavam. Desta forma, o tuezinto adquiriu as características do milho que conhecemos hoje em dia. Para não ter que citar as mais de 300 raças de milho diferentes que já são conhecidas, falarei apenas das 5 variedades de milho que se diferenciam a partir de sua função econômica e também a partir das características físicas e biológicas. Essas variedades são dentado, que é utilizado para rações animais, flint, também usado para rações, porém este possui inúmeras colorações que vão do vermelho, vermelho com preto, branco, entre outros. Milho pipoca, que é muito utilizado para a produção de pipoca, pois possui características específicas na maneira de armazenar o amido, característica essa que possibilita a produção da pipoca. Milho doce, que é um milho amplamente comercializado em mercados e vendido em barracas de rua. Essa variante possui alta concentração de açúcar se comparado com outros tipos de milho. E o milho farináceo, usado para fazer a canjica, que possui coloração branca e endosperma mole, além de gosto adocicado. Por fim, eu gostaria de citar e introduzir o próximo tema, que são as espécies transgênicas, que também fazem parte da biodiversidade do milho e da realidade comercial do país. Para isso, usarei este gráfico que representa em porcentagem os diferentes tipos de transgênicos do milho, aprovados em território nacional,
a partir de suas características principais associadas à transgenia. O que se pode observar é que a maioria dos transgênicos aprovados tem como finalidade a melhoria da resistência a pragas e maior tolerância a herbicidas, fato preocupante devido ao desequilíbrio associado à presença desses tipos de OGM no ambiente natural. Meu nome é Davi Machado e eu vou falar sobre o surgimento dos transgênicos e o uso de agrotóxicos. Os transgênicos são organismos geneticamente modificados, os OGMs, e como nós aprendemos em aula, todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. E a diferença de um organismo geneticamente modificado de um organismo não geneticamente modificado é que esse OGM é criado ou transferir um gene de uma espécie para outra, e a gente consegue fazer o melhoramento de plantas colocando nessa mesma planta o gene de uma bactéria ou um gene humano para produzir algum tipo de proteína específica. A primeira planta transgênica do mundo foi criada em 1983 nos Estados Unidos, onde eles cruzaram o gene de um vagalume com a planta do tabaco e tiveram o resultado de um pé de fumo que literalmente brilhava no escuro. E 11 anos mais tarde, foi liberado para o consumo humano o primeiro alimento transgênico, que foi um tomate, mas o resultado não agradou muito. Como um exemplo, temos o milho, onde a espiga era ralinha, quase como um trigo, que foi semeado e cruzado pelos povos indígenas pré-colombianos há mais de 10 mil anos atrás. Mas com a introdução dos transgênicos na agricultura brasileira no início dos anos 2000, a semente amarela passou a ser dominante e padronizada, onde as outras cores de sementes de milho foram sendo esquecidas. A biotecnologia apresenta duas alternativas para aumentar a produtividade agrícola: o uso de sementes transgênicas e de agrotóxicos. Mas a utilização desses recursos causa muita polêmica em virtude de eventuais riscos para o meio ambiente e para a nossa própria saúde. A expansão dos cultivos transgênicos contribuiu decisivamente para que o Brasil se tornasse desde 2008 o maior consumidor mundial de agrotóxicos, responsável por cerca de 20% do mercado global do setor. Segundo a Anvisa, responsável pela liberação do uso comercial de agrotóxicos, na safra de 2010 e 2011, o consumo somado de herbicidas, inseticidas e fungicidas atingiu 936 mil toneladas e movimentou 8,5 bilhões de dólares no país. Nos últimos 10 anos, revela a Anvisa, o mercado brasileiro de agrotóxicos cresceu 190%, ritmo muito mais acentuado do que o registrado no mercado mundial, que é 93% no mesmo período. As lavouras de soja, milho e algodão, principais apostas das grandes empresas de transgenia, lideram o consumo de agrotóxicos no Brasil. Ao lado da cana-de-açúcar, essas três culturas representam, segundo a Anvisa, cerca de 80% das vendas do setor. A soja, com 40% do volume total de venenos agrícolas consumidos no país, seguida pelo milho de 15% e o algodão com 10%. Nesse tópico, nós temos o nível de agrotóxicos nos alimentos. E segundo a análise por amostragem de alimentos de cesta básica realizada pela própria Anvisa na cidade de São Paulo em 2014, quase um terço deles tinham agrotóxicos proibidos ou em quantidade acima da permitida por lei. A monocultura do milho. A maior produção de milho concentra-se nos Estados Unidos, que representa um pouco mais de 32% do total mundial. A China é o segundo maior produtor, produziu 257 milhões de toneladas na safra de 2018-2019. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial do cereal, chegando a produzir quase 100 milhões de toneladas nesta mesma safra. Os três maiores produtores de milho no Brasil são os seguintes estados: Mato Grosso, Paraná e Goiás, tendo o Mato Grosso 31% de toda a produção e o Paraná 17%. Já o Goiás produziu pouco mais de 11 milhões de toneladas. O milho é cultivado em todo o país, sendo a região sul e sudeste os maiores produtores. Os maiores produtores são Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Santa Catarina, que juntos produzem 79% do total. O estado do Paraná é importante produtor de proteína animal. Nesse sentido, a produção de milho no estado é relevante e necessária para suprir essa demanda, que no ciclo 18-19 representou mais de 80% do total de milho produzido no Paraná. A baixa produtividade brasileira está relacionada ao baixo nível tecnológico empregado na produção. O uso de sementes compradas, de adubação e de defensivos, por exemplo, é significativamente menor na cultura do milho do que da soja. Em 2015, somente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o percentual de uso de sementes transgênicas ficou abaixo de 50% por causa de dois fatores. O ataque de pragas não é tão severo nesses estados como no restante do país, e na época do plantio do milho nesses estados, o preço de mercado desse cereal estava muito baixo. Os impactos que a monocultura impõe é extremamente prejudicial ao solo, acarretando no desequilíbrio ambiental, devido ao desgaste e empobrecimento nutricional
causados pela produção contínua de uma mesma planta e, consequentemente, contaminação, gerada pelo uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos. Os herbicidas são outro fator com impactos muito negativos sobre o meio ambiente. As empresas biotecnológicas sustentam que esses herbicidas se degradam rapidamente no solo quando aplicados corretamente, mas existem evidências de que esses herbicidas causam defeitos congênitos em animais, são tóxicos para peixes e para algumas espécies que habitam no solo. Dentre os riscos dos transgênicos para a agricultura, os mais relevantes são o aumento da população de pragas e micro-organismos resistentes, o aumento de plantas daninhas resistentes a herbicidas e a contaminação da variedade crioula. Boa noite. Eu sou Matheus Martins e vou falar sobre a intervenção na biodiversidade. E bom, quando falamos de alimentos transgênicos, devemos falar também sobre seus efeitos de forma geral, e com isso, suas implicações no meio ambiente. Ao se usar uma variedade transgênica em uma comunidade de plantas, pode-se acometer diversos efeitos indesejados à nossa cultura, tais eles como a alteração dinâmica da população, a erosão da diversidade genética e a aplicação de forma indireta da transgenia, seja por esporos, pela mistura de sementes e outros, e também o ciclo vicioso que se cria ao usar, tornando tanto o solo quanto as plantas que irão vir depois dependente do uso de transgênicos. Em vários casos, como nos Estados Unidos e no Canadá, obteve-se a detecção de sementes não transgênicas, apontando traços de transgenia. O cultivo da variedade convencional e orgânica das espécies tem sido contaminadas ainda mais com as transgenias, podendo citar, por exemplo, a contaminação de soja orgânica no Rio Grande do Sul, onde seus agrotóxicos levados pelo vento até 30 km de sua origem contaminaram safras sensíveis, como por exemplo as uvas, onde teve perca de 15% de sua colheita. Essas contaminações foi levada por 30 quilômetros e infectaram outras espécies, mas sementes orgânicas da própria espécie do local também acabam sofrendo uma grande propagação. Um estudo feito pela Union of Concerned Science, perdão meu inglês, em 2004 já constatava que cerca de 50% das sementes de milho, soja e canola são vendidas já contaminadas pelos transgênicos. Vale-se dois casos a se mencionar também. Podemos citar o México, onde a variante de milho crioula e a população silvestre do mesmo foi contaminada por transgênios externos. E também os Estados Unidos, onde já foi detectada uma proteína transgênica do milho Starlink em produtos de consumo humano. Tal proteína é liberada exclusivamente para consumo animal, possui transgênios potencialmente alérgicos a humanos. E citar também, e por último, que com a contínua produção do milho transgênicos podemos ter alteração na própria natureza do nosso produto, acometendo os agricultores a não ter uma variedade transgênica como opção extra, e sim uma mandatória, pois a produção continuará existindo, mas com produtos de transgenia e produtos de não transgenia contaminados com diferentes níveis. Oi, eu sou o Tarcísio e vou estender um pouco a conversa sobre os impactos socioambientais associados ao uso de transgênicos. Uma das grandes barreiras que incentiva a produção de alimentos com o uso da biotecnologia é a análise de risco, que abrange a saúde humana, com surgimento de alergias e no impacto ao meio ambiente, poluição genética, surgimento de novas pragas e danos às espécies circuncidantes. No cenário apresentado pelo nosso colega Matheus, em relação à contaminação indesejada devido à inserção de OGMs em um determinado local, podemos nos preparar para alguns possíveis efeitos, como, por exemplo, o surgimento de conflitos entre agricultores, empresas ou entre próprios agricultores. Caso um agricultor esteja produzindo via cultivos ecológicos, a presença de qualquer contaminação, seja por pólen ou por semente, é totalmente indesejável, pois além de descaracterizar o produto, poderá dar margem a ações judiciais de apropriação indébita por parte de detentores dos transgênicos. Outro exemplo é o cruzamento entre variedades transgênicas cultivadas continuamente ao lado da convencional. Isso poderá resultar em alteração da natureza do produto que, conforme o caso, poderá acarretar em prejuízos financeiros e biológicos. Nessa situação, o consumidor fica impedido de exercer seu direito de escolha, pois tudo que não for de origem agroecológica, totalmente isolada de contaminação, poderá ser transgênico. Outro exemplo, essa contaminação também pode fortalecer pragas e ervas daninhas, inimigas naturais do produtor, tornando-as super pragas e super ervas. Como consequência, mais veneno vai ser necessário, contaminando todo o entorno, inclusive os rios e lagos.
Por conta de sua importância, hoje em dia existem grupos regionais de guardiões e guardiãs de sementes crioulas, que são agricultores que resgatam ou possuem essas sementes de diferentes espécies e que as mantêm por processo de multiplicação através do tempo, com ou sem seleção artificial. Além dos povos indígenas, outros produtores rurais mantêm o chamado Banco de Germoplasma de Sementes de Milho Crioulo, onde estão armazenadas coleções com milhares de variedades. A maior parte da diversidade genética de milho no país está conservada in situ por agricultores e agricultoras familiares, nas suas mais diversas expressões, inseridos em diferentes biomas e contextos socioculturais. Em condições que se empregam baixas tecnologias de cultivo, as variedades comerciais podem apresentar desempenho próximo ou mesmo inferior às variedades crioulas. Ademais, o uso de variedades locais possui diversas outras vantagens ligadas à sustentabilidade da produção, como resistência a doenças, pragas e desequilíbrios climáticos, e podem ter as sementes armazenadas para as safras seguintes, o que diminui o custo de produção. O ganho ambiental também é superior, uma vez que o uso de variedades crioulas adaptadas localmente mantém a diversidade genética das espécies, podendo servir de fonte para o melhoramento. As regiões Sul e Sudeste são muito importantes para essa conservação das sementes crioulas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é caracterizado por um número expressivo de propriedades de base familiar e pela diversidade de ambientes que as distingue. No estado, a Embrapa Clima Temperado tem como foco o desenvolvimento de pesquisas que possam unir conhecimentos dos técnicos e agricultores, para que sejam conquistados resultados mais satisfatórios para ambas as partes. A Embrapa de Pelotas, no Rio Grande do Sul, teve como primeira tarefa a criação de uma rede composta de guardiões, agricultores familiares e indígenas, junto com instituições públicas para apoiar essas atividades de pesquisa. Além disso, são realizados programas de capacitação dos agricultores guardiões e técnicos que serão responsáveis pelas atividades locais relativas às sementes crioulas. O mesmo acontece no Espírito Santo, mais especificamente em Pedro Canário, onde o INCAPER incentiva e mantém viva essa tradição do banco de sementes de milho crioulo, onde repassa essas sementes para os agricultores familiares, visando a proliferação desse tipo de milho. Oi, eu sou o Fábio e eu vou finalizar a apresentação. A partir do que foi apresentado pelo grupo, vimos que o milho é o cereal que apresenta uma das maiores variabilidades genéticas do mundo. Só no continente americano existem mais de 300 raças. Com o advento da tecnologia e a chegada da Revolução Verde, essa diversidade sofreu um impacto muito forte. Atualmente, é muito difícil encontrar o milho vermelho, negro ou colorido nas prateleiras de supermercados e até mesmo nas feiras. A espiga amarela foi a selecionada pela indústria, modificada geneticamente e a partir dos anos 2000 dominou os campos brasileiros. Devido às diversas possibilidades de uso, tanto humano quanto industrial, o milho foi alçado ao status de commodity e as modificações genéticas realizadas na espiga amarela são para garantir um ganho de produtividade máximo, maior resistência a agrotóxicos e variações climáticas. Além disso, políticas públicas de crédito agrícola subsidiado foram criadas e pesquisas na área foram incentivadas. A chamada Revolução Verde resultou na perda de diversidade biológica da agricultura, com a simplificação dos sistemas produtivos que antes eram altamente complexos e diversificados, na perda de conhecimentos tradicionais, como também incentivou o modelo agroquímico de produção. No Brasil, especificamente, tem levado à redução do número de culturas de importância socioeconômica e o empobrecimento da agricultura familiar. É no mínimo irônica a notícia de que 3 em cada 4 famílias do campo comem mal ou passam fome no Brasil. Felizmente, na contramão desse cenário, um trabalho de conservação e resgate tem sido feito por comunidades indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais, como gerazeiros, sertanejos, agroextrativistas, dentre outros. Grupos esses que constituem a agricultura familiar, que é a principal responsável pela produção de alimentos que vão parar na mesa dos brasileiros. Com os bancos de sementes crioulas, redes de troca, cultivo, uso de saberes tradicionais, além do auxílio das instituições de pesquisas, como a já citada Embrapa Clima Temperado, os guardiões de semente vêm resgatando as variedades locais e concentram grande parte da reserva de agrobiodiversidade do país. O modelo atual de produção agrícola é prejudicial ao meio ambiente, já que o uso de transgênicos vem acompanhado de fertilizantes químicos, agrotóxicos e monoculturas, com uma produção toda voltada para a exportação. A produção de alimentos do país está na mão da agricultura familiar, e apesar da pressão do agronegócio pelo uso de sementes transgênicas, a biodiversidade resiste na mão dos guardiões de semente.